Igreja Presbiteriana de Cidade Jair Carvalho, boa noite. Graça e a paz do bom Deus seja sobre cada um de vocês, cada um de nós. Voltar aqui é sempre como que eu posso dizer, uma retrospectiva natural da mente da gente. É sempre bom. Saudades, a gente mata saudades. Quando eu estava ali cantando, e o pastor mencionou 50 anos da igreja de Jair Carvalho, eu lembrava, eu cheguei aqui com 3 aninhos, trazido pela mão do papai e da mamãe, 3 para 4 aninhos, o então diácono Natan, e a organista, Dona Marlene, não é? Que foi, eu acho que a primeira organista que organizou o primeiro coral, e o meu pai, eu acho que foi o primeiro presbítero a ser ordenado nesta igreja, no ano de 1900 e Guaraná com rolha, ou coisa desse tipo. E eu fui presidente da Liga Juvenil, da UPA da Mocidade, e depois, aos 20 e poucos anos, 24 anos, o Senhor me levou para uma nova vida, me tirou das fileiras da Polícia Militar do Estado de São Paulo e me enfiou no seminário presbiteriano José Manuel da Conceição, aonde, depois de 4 anos, voltei para cá, para ser o pastor dessa igreja durante 4 anos. Então, isso volta na mente da gente, de uma forma muito clara, enquanto a gente corria por aqui, enquanto adolescente. É muito gostoso reviver, mesmo que no pensamento, essa história bonita, gostosa, e rever muitos irmãos aqui daquela época, não é? Daquela época ainda. Eu olho assim, aqueles que ainda têm cabelo já está branco, igual o meu, não é? As irmãs já pintaram de algumas outras cores também o cabelo, estão todos muito bonitos, de forma que é um prazer muito grande. Eu agradeço também de coração, pastor João Marcos, pelo privilégio que ele me concedeu de poder antecipar essa agenda, por conta da circunstância, né, que nos fez ter que vir um pouco antes, 3 semanas antes. Realmente ia ser muito difícil para eu ficar até o dia 6 de fevereiro. Então eu conversei com o pastor e ele bondosamente aceitou que eu estivesse também antecipando esse momento de compartilhar a palavra com todos vocês. Mesmo que a circunstância que nos trouxe aqui não foi nada fácil, vocês sabem, difícil, doído e tudo mais, mas mesmo assim, com tudo isso, é muito gostoso poder revê-los, é muito bom poder revê-los, é um prazer imenso poder estar aqui e dar mesmo que seja um abraço assim, com o rosto virado, né, que a gente tem que fazer nesses tempos de pandemia. Eu faço questão de abraçar cada um ali na saída depois. Ainda é assim, não? A gente sai e fica ali abraçando o pessoal ou não? Não é mais? Então não pode mais abraçar. Então a gente assim, dá um oi de perto, chega perto, né? A gente tem que obedecer o protocolo da Covid. Tá bom? Obrigado, pastor, obrigado, conselho. E o meu desejo agora é trazer ao seu coração a palavra de Deus, que a gente vai ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Capítulo 15, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Lucas 15, nós vamos ler a partir do verso de número 11. Lucas 15, 11. Sabe para mim? Né? Vocês estão tristes? Não. Não, né?
Na minha igreja eu costumo pedir para ver os dentes deles. Não vai dar para ver os dentes de vocês hoje. Mas quando o olho fica pequenininho é porque você está rindo. Então dá para ver o olho pequenininho. Isso. Amém? Porque alegrai-vos sempre no Senhor. Nós temos momentos sim de tristezas, mas eles são pequenininhos, temporários. Por isso, estar aqui, eu queria que você valorizasse esse momento de estar aqui. É bom estar aqui, não é? É bom. Você saiu da sua casa, você está aqui. Você cantou ao Senhor, você consagrou sua oferta ao Senhor. Você vai ouvir a palavra de Deus. Então é bom. Isso é bom para você. Isso é bom para o seu coração, é bom para a sua vida. Isso é bom para a sua caminhada. Estar aqui é bom. Posso ouvir um amém? Joia. Lucas capítulo 15, verso 11, você conhece esse texto. Diz assim o evangelista: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem mais jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Querido, abaixa sua cabeça. Faça uma oração para que Deus te fale ao coração.
para que Ele te dê um coração que compreenda o sentido do texto e da palavra para você. Enquanto você permanece de olho fechado, eu quero te lembrar que o Senhor Deus, Ele tem interesse na sua vida e Ele tem interesse em falar contigo. É o desejo dEle, você pode confiar que Deus deseja falar contigo. Deus deseja guiar a tua vida, orientar os teus passos. Só o fato de você ter aí no seu colo uma Bíblia, traduzida na sua língua, dividida em capítulos e versículos, isso é a providência de Deus para você. Só o fato de você ter esse appzinho no seu telefone celular com a escritura, onde você tem acesso a ler, e a ajuda bendita do Espírito Santo que te traz luz, eu quero que você creia agora que Deus deseja falar com você. Deus tem algo para a tua vida, para o teu coração, para o teu momento. Ele quer te guiar. O problema é você. O problema é a tua fé. O problema é o teu coração disponível a Ele. O problema são os teus problemas que tentam bloquear essa comunicação. Por isso, essa oração é para que você, entendendo o desejo de Deus falar contigo, é que Ele abra o teu entendimento e te permita compreender e receber dos céus uma palavra para você. Essa é a oração que eu te convido a fazer. Senhor amado, diante da Escritura nós estamos. Mas esse texto, sem a tua bênção, sem a tua direção, é só um texto. Mas quando o teu Espírito vem e abre o nosso entendimento, o texto sagrado se torna palavra viva ao nosso coração. O texto vive em nós, ele entra em nós com o poder da palavra, ele nos convence, ele nos disciplina, ele nos redireciona, ele nos alerta, ele faz aquilo para o qual a tua boca solta a tua palavra. E nesse momento, bom Senhor, eu te peço, fala conosco, com a tua voz de poder, com o poder poderoso de tua palavra, transforma aqueles que precisam ser transformados, convence aqueles que precisam ser convencidos. Pai, disciplina aqueles que precisam ser disciplinados, consola os que precisam ser consolados. É a tua palavra. É a tua palavra que precisamos. Não é um discurso de um homem, mas é a tua palavra que faz viver o morto, andar o coxo e ver o cego. Perdoa os nossos pecados, mais uma vez nós te pedimos. Em nome de Jesus oramos. Fala conosco. Amém. Irmãos, se você me permite colocar um tema no que eu vou dizer para você hoje, baseado nesse texto, eu queria sugerir que a gente vai tratar hoje aqui de um pai amoroso e 2 filhos interesseiros. É um pai amoroso e 2 filhos interesseiros. A sequência do verso 11 trata de perdidos. Você tem aqui a parábola da ovelha perdida. Depois você tem a parábola da dracma perdida.
Depois tem a parábola do filho pródigo, conforme diz o texto, o cabeçalho da sua Bíblia. Mas como o cabeçalho não é inspirado, eu queria sugerir que não fosse o ou um filho pródigo, mas 2 filhos interesseiros pelo mesmo pai. É o que o nosso texto, creio, vai nos ensinar nessa noite. São 3 parábolas, tudo perdido. A ovelha, a dracma e os filhos, todos perdidos. Mas antes de entrar propriamente nas lições desse texto, eu queria apontar para mim e para você algumas características desse pai que Jesus menciona nessa parábola. Esse pai que Jesus está aqui mencionando, ele é um pai, em primeiro lugar, rico. Rico. Deve ser legal ter um pai rico, não é não? Um pai cheio da grana, rico, poderoso. Deve ser bom. Eu creio que deve ser bom. Não é não? Você queria ter um pai rico? Quem aqui não queria ter um pai rico? Levanta a mão. Pronto, ninguém levantou a mão. Todo mundo queria ter um pai rico. Mas, infelizmente, isso é privilégio de poucos, ter um pai cheio da grana. Mas essa é uma característica desse pai. A segunda característica desse pai, que era rico, ele era também generoso, porque não adianta ser rico e munheca, mão de vaca, que não solta uma grana. Mas esse pai, além de ser rico, pastor, ele era generoso para com os filhos, a ponto dele atender um pedido maluco desse filho. Esse pedido você sabe disso, vocês já aprenderam, vocês são inteligentes. Esse pedido desse menino para o pai é um pedido de ofensa, não é? Você sabe disso. É quase que pedir ao pai, morre logo aí, porque eu estou precisando, estou a fim de pegar a sua grana. Mas o pai generosa, com uma generosidade acima do normal, acima da média, dá o que ele está pedindo. Generoso, rico e generoso. E uma terceira característica desse pai é que, além de ser rico, além de ser generoso, ele era amoroso para com os filhos. Um pai afetuoso e amoroso para com os seus filhos. Não é todo pai que é assim, você sabe disso. Tem pai que é mais secão, mais distante, não fala muito, é meio às vezes indiferente, não é assim? Tem pai que é assim, durão. Mas esse aqui não. E é bom assim. É bom um pai amoroso e afetuoso com os filhos, que abraça, que beija, que conversa, que toma iniciativas para dar um bom conselho, que está perto, que desenvolve afetos próprios de pai. Esse pai era assim, rico, generoso e afetuoso ou amoroso com os filhos. O primeiro detalhe que eu queria deixar para o seu coração. Agora eu queria deixar alguns detalhes desses filhos que Jesus menciona. Como é que são esses filhos? Primeira coisa, desses filhos, ambos, os 2 filhos, o mais velho e o mais novo, eles estavam interessados apenas nas coisas do pai, no patrimônio do pai, na grana do pai. O interesse dos 2 eram nas riquezas do pai. Não no pai, mas naquilo que o pai lhes podia conceder, nas riquezas do pai. Segunda coisa, característica dos filhos. Segunda característica desses rapazes. Ambos buscavam significado nas suas vidas. Assim, o que eu quero dizer com significado? Algo valoroso
que eles valorizavam muito como princípio de vida, como fonte de alegria, como fonte de significado para poder viver bem. Alguma coisa para se apegar, é o significado da vida, ok? Ambos buscavam esse significado, eu preciso fazer alguma coisa para eu me sentir feliz, realizado, completo, algo que vai me dar significado. Essa é a palavra mais adequada que eu consigo aqui na minha limitação mostrar. Quais eram esses significados de ambos? O mais velho, o mais novo, que é o que a parábola enfatiza no começo, o mais novo buscava esse significado, desejou buscar isso nas baladas da vida. Me dá uma grana que eu vou viver a vida. Eu estou a fim de viver a vida e me divertir porque eu estou triste, eu estou enfadado aqui, eu quero sair, buscar a minha independência nas baladas, nas sensações todas que a vida pode me dar, e tem muitas. Eu quero isso, eu quero curtir a vida, eu quero me entregar às noitadas, às baladas, às mulheres e tudo mais, porque isso vai me fazer feliz. É o que pensava o rapaz. Ele buscava realização, completude, significado na vida louca. Lá para fora, sem ninguém dizendo que eu tenho ou que não tenho que fazer. Sem regra nenhuma, sem princípio nenhum, eu vou viver a vida louca. É o que ele buscava. É um significado, algo para ser feliz, algo para te realizar, algo para te completar. O mais novo resolveu, vou curtir a vida, vou cair na gandaia. Tudo bem até aqui? E o mais velho? Não. O mais velho também buscava um significado. E sabe qual que era o significado que ele buscava? Ele buscava realização na justiça própria, na sua justiça própria, no andar direitinho, no cumprimento das regras, na obediência, na rigidez moral. Ele dizia para ele mesmo: se eu cumprir todas as leis, se eu obedecer o meu Senhor, aí eu vou me realizar, eu vou ter a recompensa que eu mereço por andar direitinho. Eu vou ter a recompensa que eu mereço por andar certinho, segundo as regras e as normas impostas pelo meu Senhor. E aí eu vou ser aprovado. E aí vão bater palma para mim, e aí eu serei recompensado. Significado, é justiça própria, é o que eu faço para adquirir o meu mérito, é o que eu faço para o meu pai me aplaudir e dizer: você cumpriu direitinho as leis, as normas, e aí eu serei reconhecido, eu serei feliz, eu alcançarei o degrau da aprovação do meu Senhor. Significado. O mais novo? Balada. Mais velho? Rigidez moral. Cumprimento das regras. Para que eu possa receber a minha recompensa. Nenhum dos dois tinham alegria ou prazer no Pai, no relacionamento com o Pai, nos afetos do Pai. Não achavam a sua identidade no Pai. Eles queriam adquirir isso com esses dois estilos de vida opostos em si. Mas e o Pai? E o Pai? E a alegria? Um queria a alegria
nas baladas e na vida louca, e o outro queria a alegria numa espécie de orgulho por ter alcançado o status de obediente e cumpridor das regras. Agora, caminhando um pouquinho, eu quero comentar com você sobre aquilo que eu chamo aqui no nosso texto de representatividade. Já falei que são 3 parábolas. Parábola da ovelha perdida, parábola da dracma perdida, é do verso 11, que é o nosso texto, a parábola dos 2 filhos perdidos. Agora, dá só uma olhadinha, gente, eu não sei se você já prestou atenção nisso, ou a sua atenção já repousou, no público-alvo que Jesus estava falando. Quem eram aqueles que estavam ouvindo essa parábola de primeira mão, pela boca do Senhor? Quem estava ouvindo Jesus falar essa parábola? Olha o verso 1. Verso 1, capítulo 15, diz lá: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. Os publicanos e os pecadores se aproximaram para ouvir. Que estilo de vida é essa dos publicanos e dos pecadores? O mais novo. Tem tudo a ver com o estilo de vida do filho mais novo. A representatividade aqui é extremamente clara. Ele estava falando para pecadores e publicanos. Agora, quem mais? Diz o texto. E murmuravam os fariseus e os escribas. Quem é que estava ouvindo eles também? Os fariseus e os escribas. Os 2 públicos, os publicanos e pecadores, tem a ver com o filho mais novo, assim como os fariseus e os escribas representam o filho mais velho, o cumpridor das regras, o religioso radical, entre aspas, o chato. O chato. O cara que é chato, é o cara que se vê por cima, é aquele que olha de cima para baixo e julga todo mundo. É aquele que é o cumpridor de regra, por isso ele se enche de orgulho, porque ele pensa estar obedecendo uma lei para ganhar o seu mérito. Esse era o público que Jesus disse essas parábolas. E encerra com um filho que resolve cair na gandaia e o outro que fica numa rigidez moral dentro da propriedade do pai, mas distante do coração do pai, longe da vida, dos afetos do pai. Ele quer as coisas do pai, tanto de lá como de cá. O de cá para gastar e o daqui para guardar. Mas o pai não está no coração de nenhum dos 2, por enquanto. Agora eu queria deixar para você algumas lições, 3 praticamente. Primeira lição que eu quero deixar para você levar para casa. Tanto a libertinagem como a rigidez moral nos mantém afastados do Pai. Tanto a vida louca, como também a rigidez moral de cumprimentos de regras e de leis, no fim das contas, nos mantém afastados do Pai. O mais novo vai embora com a grana e sai torrando para lá. O mais velho, ele se vê em casa apenas como um servo deste que era seu pai, mas ele se vê servo. Eu te servi todo esse tempo, o Senhor é meu Senhor e eu sou teu servo. Eu não te vejo como pai, eu te vejo como um Senhor que coloca regras para eu servir. Não é assim que às vezes você vê a Deus? Eu sou o servo de Deus, está certo, você é um servo, mas você já parou para pensar que o teu Deus, na verdade, é o teu Pai? Que os afetos são diferentes, que precisa ser diferente.
Ele não é o teu patrão, que te entope de regras, e se você pular fora de alguma delas, vem uma cajadada na sua cabeça. Tanto a libertinagem, a vida louca, como essa rigidez moral, essa religiosidade farisaica, tem o poder de te manter afastado do colo e do coração de Deus, o Pai. Aquele que te ama, aquele que te salvou pela cruz do Calvário, aquele que tem alegria no teu coração, e Ele tem prazer em conversar contigo, em compartilhar a vida contigo. Você já parou para pensar que são opostos, que tanto um como o outro não entenderam o que é graça de Deus e não entenderam o que é o evangelho da salvação? Permanece um querendo as sensações da vida e o outro cumprir as regras para, quem sabe, ganhar o céu como prêmio. Mas enquanto caminham aqui e agora, é uma vida seca, é uma vida às vezes só de compromisso com normas e regras, como se fosse apenas uma religião. Eu creio que Jesus ensina a gente aqui algo muito mais que tem a ver com o relacionamento com o Pai. A segunda lição que eu quero deixar para você é bem simples, eu não tenho nada muito sofisticado para deixar para o teu coração, é bem simples. É assim, ó, o Pai nos deseja. Deus, o Pai, nos deseja. Mas Ele quer nos mostrar que tudo sem Ele é igual a nada. Qualquer coisa que você possa querer em termos de conquista, sem Ele, ou distante dEle, é nada, laranja seca, isopor, não tem gosto, não tem sabor. Sabe por que a gente fala assim, que a gente quer? Sabe por que o céu é importante? Sabe por que o céu é gostoso? Não é porque tem ruas de ouro, é porque a presença de Deus, o Pai, estará lá. É porque a comunhão com Deus, o Pai, em Cristo Jesus, vai se estreitar. É porque lá não vai precisar nem de sol, porque Ele brilhará. É por isso que o céu é bom. Sabe por que a vida é rica? Pelos relacionamentos, e com Deus o mais importante. Não adianta Deus te entupir de coisa, mas se você se mantém distante dEle. Mas se você não conversa com Ele, se você não tem prazer em estar com Ele, em ouvi-lo, em falar com Ele, em chamá-lo pelo doce nome de papai, conforme o texto grego nos ensina, Abba. Nada tem o valor em si mesmo se você não estiver caminhando com Deus, o Pai. Se você não aproveitar os afetos do seu Pai, o céu fica sem sentido se Deus não estiver lá. O céu fica só sendo um lugar bonito e vazio de vida se a presença de Cristo não estiver lá. A gente passou pelo enterro da minha sogrinha, não é? E Jesus falou para aquele ladrão: ainda hoje estarás no paraíso, né? Comigo. Por isso que o paraíso é paraíso, porque estarão comigo. É o que Jesus disse. O Pai nos deseja, mas Ele quer mostrar para a gente que tudo sem Ele é igual a nada. Ele é amoroso com os filhos, para com os filhos. Ele quer que os filhos entendam esse valor que Ele tem na vida dos filhos. Segunda lição. Terceira lição. Importante isso. O Pai perdoa. O Pai perdoa. O Pai perdoou o mais novo que volta. Mas a justiça própria é uma coisa complicada e dura do mais velho.
texto que a gente leu, você sabe bem o final, não preciso repetir. Você sabe que o mais velho, o mais novo, volta do jeito que volta. O pai o perdoa, o pai o abraça, o pai põe roupa nova, anel novo e faz uma festa. O mais velho, com a sua justiça própria, permanece indignado e rejeita entrar na festa. Sabe que isso me preocupa, reverendo? É o que mais me preocupa, é quando, sem querer, mesmo depois de ter conhecido o Evangelho, a alma humana vai se inclinando para uma espécie de justiça própria. Você acaba confiando na sua história no cristianismo, você acaba confiando na sua vida devocional, você acaba confiando até na igreja, você acaba confiando num monte de outras coisas que vão diluindo e fazendo você parar de perceber que você é um pecador, necessitado da graça. E sem a graça não tem igreja, não tem vida devocional, não tem nada que consiga te sustentar. Vez por outra, a gente precisa lembrar quem somos diante de Deus. Lembrar que não importa que você tenha nascido em lar cristão e vivido até os 90 ou 100 anos, você continua sendo um pecador salvo pela graça de Deus. E não é porque você é crente há tantos anos, não é porque você já leu a Bíblia 55 vezes, não é porque você é presidente disso, não é porque você é presbítero, pastor, diácono, seja lá o que for, que é bom. Mas no coração não tem poder de redenção. Nunca teve. Mas a justiça própria faz isso. Fez isso com esse rapaz. E pode fazer isso com os crentes há muito tempo. E sabe o que os crentes de longos anos gostam de fazer com aqueles que caem no bundão? Igual o irmão mais velho fez com o mais novo. Esse teu filho aí, ó, com essa mulherada toda aí, agora, ó, é assim que se faz. De forma que tanto um como o outro estavam distantes do Pai, distantes da graça. Um na vida louca e o outro julgando quem está na vida louca. E o Pai, que é o centro de todas as coisas, e que tem um coração que ama, e que quer mostrar para todos, tanto o da vida louca como o da justiça própria, que vida mesmo é só diante dele, é só pela graça, e não é por nada mais. O Pai perdoa, mas a justiça própria é mais duro. O texto diz que quando o rapaz já tinha gastado tudo, estava todo lascado lá naquela terra distante, veio a fome, ele foi mexer com um porco, tentou fazer uma quentinha lá com as alfarrobas do porco, mas não deram para ele a comida do porco. Aí sabe o que o texto fala? Que ele caiu em si. Pensou no Pai. Lembrou da bondade do Pai. Lembrou de tudo que o Pai era. Cair em si é um tombo para dentro. É um mergulho para dentro, é um tombo, literalmente, para dentro de si mesmo. Onde ele começa a perceber o quão perdido ele estava, o quão miserável ele era, como ele se tornou aquele ser humano que não tinha dignidade sequer para comer comida de porco. E ele leva esse tombo interior, pensa no Pai e volta para o Pai dizendo: eu não sou digno de nada de ser chamado teu filho, nada. O Senhor podia me dar o favor de me dar um empreguinho junto com os seus outros empregados para que eu não morra de fome? Ele cai para dentro de si, pensa, entende e toma a atitude de voltar humildemente para a casa do Pai. Mas o outro que estava lá nas propriedades do Pai,
não se deliciava com os afetos do pai, ou com o coração do pai. A alegria dele estava com os amigos, é o que o texto diz. O Senhor não me deu nem um cabritinho, para eu me alegrar com quem? Com os meus amigos, porque eles são a minha alegria. O Senhor é meu chefe. O Senhor manda e eu obedeço. Mas a minha alegria, o meu prazer seria com a minha turma. Enquanto um cai em si, o outro vai endurecendo, e quanto mais vê a bondade do Pai, mais duro vai ficando. Quanto mais vê a bondade do Pai, inclusive para com o irmão, ele deserta o irmão do coração e diz: esse teu filho aí torrou tudo, e agora o Senhor vai dar o novilho cevado para ele, e eu só, nem o cabritinho eu peguei, e ele pega esse animalzinho maravilhoso e faz essa festa para ele. Vou entrar não entro, essa festa aí, não entro, a tua bondade me irrita, tua graça me irrita. Você já ouviu o pessoal falando assim? Ô pastor, então quer dizer que o cara apronta a vida inteira, se 5 minutos antes dele morrer, ele se arrepender de fato e pedir perdão por todos os seus pecados, ele vai para o céu ainda? Aí você precisa falar assim, vai, Tem gente que tem um problema imenso com a grande bondade de Deus, com a graça infinita de Deus. Tem gente que sofre indignação. Sabe por quê? Porque você acha que você merece, que você foi certinho. É, irmão mais velho. Você acha que você merece porque você foi direitinho. Você ia na igreja todo domingo, você dava o dízimo, você cantava no louvor, você até pregava. Aí você merece de Deus alguma coisa. Irmão mais velho, cumpridor das regras, que desenvolveu justiça própria. Isso é uma vida sem graça, literalmente, sem graça. É uma vida de religiosidade chata, improdutiva. Ama sentar na cadeira de juiz e julgar os outros. O Pai perdoa, mas a justiça própria é algo perigosíssimo no coração daqueles que aparentemente estão cumprindo as regrinhas da religião, mas por dentro não ama o Pai, tem dificuldade de afetos com o Pai e não tem alegria com e para o Pai. Para concluir, primeiro, perceba que o pai toma a iniciativa para acolher os dois. Olha o que diz o verso 20. Quando o menino vem todo sujo, todo esquisito, todo lascado lá das gandaias da vida dele, verso 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Ele não ficou sentado na cadeira de rei, esperando o menino chegar, e dizendo: está vendo, moleque, sem vergonha agora? Aprontou. Agora é o seguinte, hein? Vai ter que ralar, pagar, sentir. O pai largou a cadeira e correu para abraçar aquele que vinha todo lascado da vida louca. E restaurou esse menino. Fez uma festa para ele. Agora olha o mais velho. Verso 28. Verso 27, e ele informou: veio teu irmão, o empregado, fala, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Aí o irmão mais velho se indignou e não queria entrar,
Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. O pai sai fora do baile, sai fora da festa, deixa a turma dançando e sai lá para fora para arrazoar com o mais velho, dizendo: meu querido, vem, é teu irmão. Sem vergonha, torrou essa grana toda, agora e eu? O pai vai buscar os dois. Como eu disse, o público-alvo aqui eram os publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas, e Jesus veio para todos. O que acontece? Quais são aqueles que vão para ele, são atraídos a Cristo? São os publicanos e os pecadores. Os fariseus foram aqueles que deram mais trabalho e problema para Jesus, religiosos. Mas Jesus veio para eles. O pai saiu lá para fora para tentar colocar o filho mais velho dentro da festa. Mas a indignação, a justiça própria, aquela rigidez moral de cumpridor dos deveres, endurece a alma e o coração e coloca um poder que faz com que você não consiga desmanchar em afetos pelo pai. Teu negócio é cumprir regra de religião. Coisa ruim isso. Coisa ruim. O pai toma uma iniciativa para com os dois. Mas quem é que entra na festa? E quem é que fica fora da festa? Quem é que vai dançar? Quem é que vai dormir bravo? Cristo é o perfeito irmão mais velho. O irmão mais velho aqui, na sua rigidez, aponta para a perfeição do irmão mais velho, porque Cristo não é o nosso irmão mais velho, primogênito, pois ele veio para todos nós. Ele veio, porque a obrigação desse irmão mais velho aqui, quando o garoto sai e vai torrar a grana, a obrigação era do irmão mais velho chegar para o pai e falar assim: pai, é o seguinte, eu vou buscar o mano, ele está lascado. Ele está lá torrando tudo, eu vou atrás dele, eu vou trazer ele de volta, pai. Essa é a obrigação do irmão mais velho. De ir atrás daquele que estava destrambelhado para lá e trazê-lo de volta, antes que ele se acabasse todo. Pois isso aponta para o que Jesus fez por mim e por você. Ele veio nos buscar. E ele não deu apenas a sua herança, ele deu a sua própria vida, para que todos nós entrássemos na alegria da festa, dos reconciliados com Deus. Eu queria que, de uma forma muito íntima, você sondasse o teu coração. Porque eu preciso confessar algo para vocês, irmãos. Quando eu aprendi sobre isso, anos atrás, num congresso, essa palavra bateu tão forte no meu coração, porque eu conseguia me identificar como o irmão mais velho. Eu falava para mim mesmo: Eliel, você é igual o irmão mais velho, você faz as coisas que é recompensa, você pensa que você, porque você é isso, porque você faz isso, você tem algum direito, você acha que você é bonzinho, você acha que você é mais do que quem é o pecador lá de fora. Eu comecei a receber no meu próprio coração tanta pancada, e eu me identifiquei, infelizmente, com o irmão mais velho, de alguém que procurava seguir as regrinhas direitinho, mas no fim, não tinha alegria no pai. Não chamava o pai de boca cheia, pai, meu pai. E para finalizar, querido, queria te lembrar que a casa do pai, já que a gente está comemorando 50 anos, ou pelo menos vamos começar a comemorar 50 anos, a casa do pai é lugar de festa, é lugar de alegria. 50 anos, gente, é um grande presente, que Deus plantou essa igreja aqui lá nos anos de 1960, com pouquinhas pessoas. Minha sogra disse que depois que a reunião terminava na casa dela, ela puxava com enxada a terra da cozinha.
porque nada aqui era asfaltado. Os irmãos iam lá da Vila Ré e se reuniam numa cozinha pequenininha e depois que iam embora, puxava a terra com uma enxada. E ali foi crescendo, crescendo. Depois construíram ali do lado, vocês lembram, os mais antigos, e foi crescendo, crescendo. Veio para cá e foi crescendo, crescendo, e hoje são 50 anos. Vou te lembrar uma coisa. Quando Deus falou para Moisés, vai lá para Faraó, e diz para ele, deixa o meu povo ir, você lembra disso? Está lá em Êxodo capítulo 5, Êxodo 5:1. Moisés vai para Faraó, e a ordem de Deus era assim, fala para Faraó, deixa o meu povo ir, sabe para quê? Para que me celebrem uma festa, aonde? No deserto. É um deserto a vida, não é não? A gente sofre, pandemia, e falta de grana, e sofrimento, e dor, e doença, e tanta coisa, é um deserto essa vida, mas aqui, agora, hoje, mesmo enquanto no deserto, a casa do Pai é lugar também de festa, é lugar de alegria, é lugar de júbilo, sabe por quê? Porque o Pai se faz presente nessa festa, e Ele quer que você no meio do seu deserto, renove a tua fé em esperança, e saiba de quem você é filho, como é que você está protegido, de que você foi redimido pela graça do Pai, na obra bendita do Filho. E aí, quando o Pai, você o vê como Pai, as outras coisas vêm automaticamente, vêm por tabela, vêm como a cerejinha, vêm como uma vantagem a mais. Tanto o mais velho como o mais novo não conheciam a graça. O mais novo resolveu cair na gandaia. O mais velho resolveu ficar na rigidez. Aí o mais novo vem e ele conhece depois a graça de Deus. Mas o convite aqui não é só para o mais novo que volta da gandaia. É para o mais velho que continuou na propriedade do Pai também receber o abraço do Pai, a graça do Pai e a festa na casa do Pai. Aí vale a pena viver, aí vale a pena continuar, aí vale a pena ser chamado de filho de Deus e não um religioso, ou um seguidor de uma doutrina, por mais boa que seja. O amor de Jesus é o amor que todos procuramos a vida inteira, diz o Tim Keller. Esse é o amor que a gente procura a vida inteira. Quando você acha esse amor de Cristo, o resto é só a cerejinha do bolo, é só o a mais que eu e você podemos ter. Vida pela graça, querido. É hora de você, quem sabe, fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e falar assim: Senhor, eu estou nada afim de cair na gandaia, mas também não estou nada afim de ser um religioso moralista. Eu entendi que a minha vida depende de tua graça, e é nela que eu vou ancorar a minha fé. Não é na minha história, não é na minha denominação, não é no meu pastor, não é na minha igreja, não é na minha própria vida devocional. Que tem gente que tem até orgulho de dizer assim: não, eu oro 1 hora por dia, todo dia. Ótimo, isso tudo faz bem, mas você só pode ser salvo pela graça de Deus. E o significado mais importante é aquele do amor do Pai no teu coração. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Eu podia pedir para, quem sabe, umas 2 ou 3 pessoas